Capítulo 19. Ganhar dinheiro. Din. Um doce jingle melodioso ecoou em meus ouvidos enquanto eu estava prestes a me mover para meu próximo local. De repente, meu corpo congelou e um texto azul apareceu em minha visão. Tempo restante 0 hora, parabéns por terminar o teste. Em breve, cada um de vocês será desconectado da cápsula. Ah, o tempo finalmente acabou. Embora eu tecnicamente não tenha feito nenhum treinamento físico, a exaustão mental decorrente de estar constantemente alerta e tomar nota de cada pequeno detalhe ao meu redor foi uma experiência inédita para mim, que nunca havia passado por tal experiência na vida. Isso realmente me deixou muito esgotado. Parecia que eu tinha treinado intensamente por 5 horas seguidas, sem nenhuma pausa. Lentamente, as árvores, o céu, os animais, tudo ao meu redor começou a se desintegrar, deixando o mundo inteiro branco. Semi-cerrando os olhos, pude ver os alunos restantes que haviam sobrevivido, muito longe, no mundo branco. Surpreendentemente, havia apenas cerca de 8 estudantes perto da minha área. O que significa que isso pode significar uma dessas 3 coisas. A. A maioria dos alunos da minha zona morreu. B. A maioria dos alunos da minha zona foi para outras áreas. C. Não nasceram muitos estudantes na minha área. Acredito que a resposta correta esteja entre a primeira e a segunda opções, já que a maioria dos alunos provavelmente não sabia muito sobre o cenário. Na verdade, agora que olho bem para todo o mundo branco, incluindo minha área, não havia muitos estudantes restantes. Embora o mapa fosse enorme e eu não conseguisse ver claramente quantas pessoas permaneciam vivas, sem obstáculos obstruindo minha visão, pude fazer uma dedução geral de quão difícil era o teste, com base em quantos alunos sobreviveram até o final. Estimei que cerca de 60% dos 90 alunos que estavam originalmente na simulação morreram. Com a maioria dos alunos no centro do mapa, excluindo alguns outliers que permaneceram em sua área original, eu poderia mais ou menos fazer uma dedução aproximada de quantos alunos sobreviveram. O número de estudantes que permaneceram, embora pequeno, não me surpreendeu, pois esse número estava dentro da minha estimativa. Era aproximadamente a mesma quantidade que eu havia escrito no romance. Vocês conseguem me ouvir? De repente, a voz do professor Tebalt soou em meus ouvidos, me levando a ouvir com atenção. Tudo bem, quero dizer algumas coisas antes de deixar você sair das cápsulas. Primeiro, parabéns a todos vocês por sobreviverem a este teste. Este teste foi projetado especificamente para testar sua adaptabilidade em ambientes estrangeiros e o quão bem vocês conseguem sobreviver na natureza. É verdade. Embora esse bastardo estivesse usando esse teste como um meio de criar desordem entre alguns alunos, o teste ainda era muito bom. Embora ele tenha mudado algumas coisas aqui e ali para que pudesse criar algum conflito entre os alunos, o teste foi de fato uma boa maneira de ajudar os alunos a se adaptarem a ambientes estrangeiros. Na verdade, na minha opinião, esse teste foi melhor, pois ele o tornou um pouco mais útil para a vida real, pois você pode um dia ser caçado por humanos também. Não, seria mais correto dizer que ser caçado por outros humanos, como vilões, seria o cenário mais provável. Ao permitir indiretamente que os alunos se matassem, isso elevou a dificuldade para outro rank. Porque você não só tinha que tomar cuidado com as feras, mas também tinha que tomar cuidado com os colegas de classe. Esse pequeno detalhe tornou o treinamento muito mais eficiente para mim. Bem, isso não significa que o professor era um bom sujeito. Eu estava apenas aproveitando seus planos para me aprimorar ainda mais. Embora muitos de vocês tenham sobrevivido por pura sorte ou por algum tipo de esquema, no final das contas o que realmente importa não é como você venceu, mas se você venceu. Então, para aqueles que chegaram até o fim, eu os parabenizo. Considerando o quão difícil foi esse teste, ter sobrevivido nessa simulação é uma conquista da qual se orgulhar. Encha o peito e saia da cápsula com a cabeça erguida. Chega de falar sobre isso, agora, assim que você sair da cápsula no topo da sala de aula, você encontrará um grande monitor onde a classificação dos grupos será exibida. Embora nenhum mérito extra seja concedido desta vez, já que ainda é sua primeira semana, você ainda pode se gabar para seus amigos por ter ficado em primeiro lugar na sua classe. Acho que muitos estudantes realmente se gabariam disso. Considerando que neste mundo a maioria das pessoas são orgulhosas e arrogantes, espero que, na próxima semana ou algo assim, os egos dos 5 principais membros do grupo disparem. Ok, acho que já disse o suficiente.
Vou dispensá-los de suas cabines um por um, então não entrem em pânico se sua visão escurecer de repente. Mais uma vez, parabéns a todos que sobreviveram. Logo a voz do professor Tebua desapareceu e gradualmente os alunos começaram a se transformar em raios de partículas de luz que desapareciam do mundo virtual. Enquanto eu observava todo o processo em que os alunos desapareciam lentamente do mundo virtual, finalmente pude relaxar minha mente. Em seguida, comecei a refletir sobre o que fazer depois de sair da aula. Mas o que devo fazer depois disso? Acho que não tenho forças para treinar mais. Talvez eu pudesse ir à piscina e fazer algum treinamento de resistência? Sim, acho que essa é a melhor opção. Sair SN. Enquanto eu pensava sobre qual seria meu próximo passo, um botão de logouta apareceu diante de mim. Sem precisar pensar mais, apertei. Svawa. Minha visão de repente ficou escura e minha consciência vacilou. PHHHHHH. Lentamente, a tampa da cápsula em que eu estava se abriu, liberando vapor branco no processo. Usando a borda da cápsula como apoio, saí lentamente dela. Cara, isso foi muito cansativo. HM? Assim que saí da minha cápsula, senti alguns olhares vindos do meu lado esquerdo e direito. Virando a cabeça para a esquerda, pude ver 2 indivíduos olhando em minha direção com puro ódio. Não dá para culpá-los. Cortei as pernas deles e as usei como isca para ganhar pontos extras. Acenando para eles, o que aumentou ainda mais a intensidade de seus olhares, virei minha cabeça para outra direção, onde uma mistura de emoções podia ser vista em certos indivíduos. Park Jin, William, Rose e Edward tinham expressões estranhas estampadas no rosto. Foi uma mistura de choque, alegria, pena e ingratidão. Espera, pena? Por que eles estavam com pena de mim? Então eu senti. Arnold, que estava a algumas cápsulas de distância de onde eu estava, olhou para mim com ainda mais ferocidade do que Lucas e Patrick. Virando a cabeça para a esquerda e para a direita para ter certeza de que ele estava realmente me encarando, fiquei perplexo. E? Por que ele está olhando feio na minha direção? Ele está bravo porque eu roubei os holofotes dele? Isso não pode estar certo, certo? Ele não pode ser tão mesquinho, certo? Aplausos. Tosse, tosse. Posso ter sua atenção, por favor? Felizmente, no momento perfeito, o professor Tybalt apareceu, atraindo a atenção de todos, inclusive de Arnold. Não acredito que eu estava dizendo isso, mas eu devia uma a ele. Tudo bem, mais uma vez parabéns para aqueles que passaram no teste. Vou resumir, já que estamos com pouco tempo. Se você olhar acima, poderá ver a classificação respectiva do seu time. Apontando para um grande monitor colocado no centro da sala de aula, uma grande tabela foi exibida na tela nos mostrando as respectivas classificações dos times. Igual, classificação da equipe igual. Grupo 15. Pontos, 8. Resultado, nenhuma vítima mais 2 tarefas ocultas. Grupo 9. Pontos, 7. Resultado, nenhuma vítima mais uma tarefa oculta. Grupo 4. Pontos, 7. Resultado, nenhuma vítima mais uma tarefa oculta. Grupo 5. Pontos, 6. Resultado, nenhuma vítima. Grupo 1. Pontos, 5. Resultado, 1 vítima. Grupo 7. Pontos, 4. Resultado, 3 baixas mais uma tarefa oculta. Grupo 10. Pontos, 3. Resultado, 3 vítimas. Grupo 13. Pontos, 3. Resultado, 3 vítimas. Grupo 11. Pontos, 2. Resultado, 4 vítimas. Grupo 8. Pontos, 1. Resultado, 5 vítimas. Grupo 2. Pontos, 1. Resultado, 5 vítimas. Grupo 14. Pontos, 0. Resultado, limpeza da festa. Grupo 3. Pontos, 0. Resultado, limpeza da festa. Grupo 6. Pontos, 0. Resultado, limpeza da festa. Grupo 12.
pontos, 0. Resultado: limpeza da festa. Igual. Sexto lugar geral, hein? Isso é uma ou duas posições acima do que eu esperava. Mas como eu esperava, todos os personagens principais ficaram com os primeiros lugares. O grupo 15 que ficou em primeiro lugar foi o grupo de Kevin. Seus companheiros de equipe não apenas conseguiram sobreviver, mas também conseguiram completar duas tarefas ocultas. A equipe de Emma ficou em segundo, com ela completando uma das tarefas escondidas. Por outro lado, Amanda ficou em terceiro, e surpreendentemente Melissa, que se juntou a Jean, terminou em quarto. O motivo da baixa classificação deles era simples. Por causa de Kevin, Jean não conseguiu o ponto extra e Melissa, que não era tão forte quanto inteligente, ficou desamparada ao tentar conseguir a tarefa extra. No final, todos os seus companheiros de equipe conseguiram sobreviver, mas nenhum ponto extra foi concedido à sua equipe. O quinto lugar, Grupo 1, foi do grupo de Troy que, embora não tenha completado nenhuma tarefa oculta, teve duas baixas a menos em comparação ao nosso time. Dos 15 grupos aqui, 4 foram eliminados. Este resultado é muito melhor do que o do ano passado, em que, em contraste, apenas 4 grupos sobreviveram. Eu sei que alguns de vocês estão tremendo pensando que serão expulsos do curso, mas eu estava mentindo sobre isso. Eu queria colocar alguma pressão em vocês para que levassem o teste a sério. Então vocês estão todos seguros? Ao ouvir essa parte do discurso, os alunos que tiveram seu time eliminado soltaram um suspiro visível de alívio. Deve ter sido estressante pensar que eles já tinham sido reprovados em uma disciplina na primeira semana. Eu pensei enquanto olhava para eles com simpatia. Tudo bem, parece que estamos sem tempo, então todos vocês podem ir embora. Olhando para o relógio, o professor Thibault sorriu e nos dispensou. Imediatamente corri em direção ao meu dormitório. Eu não queria mais ficar aqui. Principalmente sabendo que 3 indivíduos estavam procurando maneiras de dificultar as coisas para mim. Mas tenho que dizer uma coisa. Mover-se com esse traje justo era extremamente desafiador. Se não fosse pelo fato de Arnold estar distraído conversando com Jean, e Lucas e Patrick ainda estarem se encarando, eu não teria conseguido sair tão facilmente. Clique. Ao entrar no meu quarto, afundei no colchão limpo e aproveitei o momento de paz. Que dia problemático. Não só fiquei exausto como também criei 3 inimigos. Parece que preciso ficar mais forte mais rápido. No final das contas, tudo se resume à força. Embora com um aumento de força eu tenha mais probabilidade de ser exposto ao perigo e, portanto, aumentar as chances de ser colocado em situações em que tenho que interagir com os personagens principais. Não posso simplesmente sentar e esperar passivamente que minha força aumente. Além disso, se um dia eu fosse apoiar a guilda dos meus pais ou possivelmente ajudar o protagonista a lutar contra o Rei Demônio, eu precisava pensar imediatamente em maneiras de aumentar minha força. Felizmente, eu já tinha um plano preliminar. Ou seja, com o conhecimento que tenho, como autor do romance, posso aproveitar eventos futuros para ganhar algum dinheiro por meio de ações. Como meus pais deste mundo não eram podres de ricos, a única maneira de ganhar dinheiro era por meio de ações. Ao contrário de Jean, Amanda ou Melissa, cujos pais podem fornecer a eles as melhores instalações de treinamento e poções. Eu, um mob que não deveria aparecer na história, tenho a única opção de usar meu conhecimento para ganhar dinheiro para aumentar minha força. De certa forma, essa era minha habilidade de trapacear. Com o dinheiro, eu poderia essencialmente catapultar minha força para alcançar novos patamares. Para aumentar minhas estatísticas, eu poderia recorrer a poções de consumo e, se quisesse aumentar minha força ainda mais, poderia até comprar artefatos. Artefatos eram objetos que podiam ser encontrados dentro de masmorras ou que podiam ser criados por mestres ferreiros e eram essencialmente armas que tinham efeitos especiais incorporados a elas. Eles variavam desde objetos simples, como uma caneca de café, até armas e carros. Como acontece com a maioria das coisas, quanto melhor a qualidade, mais caras elas eram. Felizmente para mim, eu conhecia um lugar onde podia conseguir bons artefatos por um preço barato. Pensando em todo o dinheiro que eu precisaria usar para comprar poções e artefatos, eu podia sentir minha cabeça latejando. Soltando um suspiro e tirando um pequeno livro da minha gaveta de baixo, rapidamente dei uma olhada no conteúdo. O livro que eu estava segurando tinha detalhes sobre todos os eventos futuros que aconteceriam no futuro.
Desde quando Kevin entrou na academia até quando ele estava prestes a enfrentar o Rei Demônio. Como fui o autor do romance, posso dizer com segurança que não perdi nada ao escrever os eventos futuros. De eventos menores a maiores, este livro deve ter tudo. A menos que algo se desvie da história que eu escrevi, eu deveria ser capaz de usar este livro como referência para coisas que acontecerão no futuro. Agora o que devo usar? Folheando as páginas, parei rapidamente em um determinado evento. Quebra da CB Pharmaceuticals. Capítulo 20 – Ganhar dinheiro 2. Queda nas ações da CB Pharmaceuticals. Considerando o momento certo e o potencial retorno que eu poderia obter ao explorar essas informações, comecei decididamente a fazer os preparativos. Primeiro de tudo, abri meu relógio e verifiquei minha conta bancária. Estudante, Reindover. Idade, 16. Saldo, 9.897 U. Retirar depósito. Um pouco menos de 10.000 U. Deve ser o suficiente, mas... Pensando um pouco, suspirei e organizei meus pensamentos. Um mês após o início oficial da academia, Tobias Chart, pesquisador-chefe da CB Pharmaceuticals, foi encontrado morto em seu complexo de apartamentos de alta segurança. Todas as agências de notícias e grandes corporações ficaram chocadas com a notícia e imediatamente a reportaram à mídia e aos respectivos membros da corporação. A notícia se espalhou rapidamente, chegando aos ouvidos de todas as figuras importantes em questão de minutos. Foi o primeiro assassinato de alto perfil ocorrido em décadas, com muitos começando a temer por suas vidas como resultado deste acidente. Tobias Chart, um nome de destaque na indústria de fabricação de poções, é encontrado morto em sua casa com um corte na garganta. Evidências forenses indicaram que ele foi assassinado pelo Rank 37, Silent Creeper, da lista de vilões. Isso pode ser inferido pelo corte limpo na garganta do Sr. Chart, que é um método de assassinato característico adotado pelo Creeper silencioso de Rank 37. Mais tarde, quando os investigadores estavam investigando a cena, outra revelação surpreendente foi descoberta. A receita para a poção de melhoria corporal foi encontrada desaparecida. Essa revelação chocou a indústria farmacêutica. As receitas de poções eram o maior segredo de um alquimista. Cada poção, como a poção de fortalecimento corporal, tinha várias variações. As variações ocorriam dependendo do alquimista que estava preparando a poção. Alguns são muito mais eficazes do que os disponíveis no mercado, enquanto outros têm um desempenho muito pior do que os disponíveis no mercado. Os de melhor desempenho seriam vendidos a compradores ilustres, enquanto os de pior desempenho seriam descartados ou negociados ilegalmente no mercado negro. No caso de Tobias Chart, por ser um alquimista altamente aclamado, sua poção de aprimoramento corporal, cuja receita só ele conhecia, era considerada a melhor do mercado. Como pesquisador-chefe da CB Pharmaceuticals, ele tinha todo o direito de decidir a quem vender e a quem não vender a poção. Neste caso, suas poções de aprimoramento corporal foram vendidas para guildas de alto escalão que precisavam delas para quando precisassem realizar uma incursão. Com ele fora, de repente surgiu uma lacuna no mercado de poções de melhoramento corporal. O resultado da morte de Tobias Chart teve um impacto maior do que o que as pessoas previram. Especialmente na CB Pharmaceuticals, a empresa farmacêutica número 1 no domínio humano. 2 horas após o anúncio da morte de Tobias Chart, as ações da CB Pharmaceuticals despencaram 17%, passando de 123,71 U para 102,68 U. Mais tarde naquela noite, 5 horas após a primeira queda, as ações da CB despencaram ainda mais 43%, atingindo 58,53 U. Devido aos investidores terem se desfeito das ações para tentar mitigar suas perdas, as ações caíram ainda mais até se estabilizarem em 21,65 U. Uma queda impressionante de 82% nas ações. O resultado desse declínio quase fez com que a CB Pharmaceuticals pedisse falência. Se não fosse pelo fato de que eles tinham muitos ativos líquidos disponíveis para eles devido à natureza de seus negócios, eles provavelmente teriam desmoronado. Após a queda histórica da CB, a WV Pharmaceuticals, a segunda melhor empresa farmacêutica atrás da CB, vê suas ações aumentarem drasticamente.
Durante uma semana sólida, seu estoque aumentou constantemente, subindo de 58,93 U no início da semana para 111,45 U no final da semana. Um aumento dramático de 89,12%. Resumindo, eu poderia usar esse incidente que acontecerá em cerca de 3 semanas para enriquecer. Vou vender CB e comprar ações WV. O que significa que vou apostar na queda das ações CB e apostar na alta das ações WV. Graças às informações que tenho, como trapaceiro, devo conseguir ganhar uma boa quantia de dinheiro. Na verdade, com meu financiamento limitado de aproximadamente 10.000 U, embora eu pudesse ganhar bastante dinheiro, ainda não seria o suficiente para pagar as coisas que eu precisava. Resumindo, o que eu precisava era de uma maneira rápida de ganhar dinheiro rápido para poder investir o máximo possível neste evento. Quanto mais dinheiro eu conseguir antes do evento acontecer, melhor. Depois de refletir um pouco, pensei em 3 opções para resolver meu problema financeiro de curto prazo. A. Inscreva-se para um trabalho de mercenário. B. Consiga um emprego. C. Vá para uma masmorra. As 2 primeiras opções não funcionaram. Primeiro, ser um mercenário. Com minha força e patente atuais, eu seria, na melhor das hipóteses, um mercenário diverso. Para ser franco, um mercenário que cuidava das tarefas que a maioria dos mercenários não gostaria de fazer. Como procurar um animal de estimação desaparecido ou cuidar de algumas pequenas feras que se infiltraram na cidade. A renda era muito baixa, e o esforço proporcional à renda paga não valia a pena. A segunda opção, conseguir um emprego, também era indesejável, pois eu ainda era estudante, portanto, não podia trabalhar em período integral. Além disso, eu estava procurando apenas um emprego de curto prazo, o que torna impossível encontrar um emprego que pague uma quantia substancial. Pelo menos não com meu conjunto atual de habilidades. Isso me deixa com uma última opção. Entrando em uma masmorra. Uma masmorra era essencialmente uma dimensão de bolso que levava a uma pequena seção do mundo demoníaco. À medida que os demônios invadiam o mundo, rachaduras surgiam por todo o planeta como resultado da instabilidade criada pelo fluxo repentino de mana. Isso resultou em pequenas dimensões de bolso que levaram à criação do mundo demoníaco. Devido à instabilidade da rachadura, dependendo da classificação da masmorra, somente aqueles abaixo de um certo rank podem entrar. Por exemplo, uma masmorra de classificação B só pode ser acessível para aqueles que são de classificação B ou inferior. Se um rank entrasse na masmorra, ela quebraria imediatamente e machucaria a pessoa que entrou. O mesmo acontecia com os monstros que podiam ser encontrados lá dentro. Portanto, as masmorras eram excelentes lugares para treinar. Além disso, como o mundo dos demônios estava cheio de guerras, artefatos de guerras antigas podiam ser encontrados se alguém tivesse sorte o suficiente. Entretanto, o recurso mais atraente que poderia ser encontrado dentro de uma masmorra não eram artefatos, mas núcleos de monstros. Um núcleo era uma fonte condensada de energia que revolucionou o mundo de hoje. Ao implementar núcleos e substituí-los como fonte de energia, a humanidade conseguiu se livrar da energia impura. Os núcleos não apenas eram muito mais eficientes do que quaisquer outras fontes de energia, como também não produziam gases de efeito estufa. Essa descoberta chocante deixou o mundo em frenesi, pois não apenas não produzia poluição, mas mais tarde foi demonstrado que apenas um único núcleo de classificação G poderia abastecer uma cidade inteira por 10 minutos. Estamos falando de uma cidade com uma população de milhões. A quantidade de energia que um único núcleo continha era impressionante. Deixando os núcleos de lado, os corpos dos demônios e monstros dentro da masmorra também podiam ser vendidos por um preço substancial, o que significava que as masmorras eram essencialmente minas de ouro para aqueles que buscavam ganhar dinheiro rápido. Usando cadáveres de monstros, o estudo da biologia pela humanidade melhorou aos trancos e barrancos. Doenças incuráveis tornaram-se algo do passado, e lentamente a biologia se dividiu em um novo ramo chamado alquimia, onde se especializou na criação de poções. As masmorras certamente apresentaram às pessoas muitas oportunidades de mudar suas vidas, mas isso vem junto com um grande preço: morte. A taxa de mortalidade nas masmorras era extremamente alta, pois ninguém conseguia prever o que aconteceria quando você entrasse nelas. Por isso, o governo central impôs uma restrição rigorosa às masmorras e só permitia a entrada daqueles que tinham uma licença registrada. Mas é claro que isso não impediu que alguns comerciantes inescrupulosos tirassem vantagem da restrição governamental às masmorras para criar um negócio ilegal.
que era exatamente para onde eu estava planejando ir. Se você está se perguntando por que eu não usei meu conhecimento para encontrar uma masmorra que ainda não foi descoberta, é porque ela realmente não existe. Bem, pelo menos não para qualquer masmorra abaixo do rank D. No meu romance, Kevin só entrou em masmorras na segunda metade do seu primeiro ano. E suas estatísticas estavam em torno de classificação CAD+, o que significava que masmorras de classificação D não eram tão úteis para ele. Eu, por outro lado, que era apenas G+, só conseguia entrar, no máximo, em masmorras de classificação F. Ao verificar minhas estatísticas, fiquei mais ou menos satisfeito com o progresso da minha semana. Estado igual. Nome, Reindover. Classificação, G+. Força, F. Agilidade, F. Resistência, F. Inteligência, G+. Capacidade de mana, G+. Sorte, I. Charme, G. Profissão, esgrima rank 1. Igual. Embora possa não parecer muito, aumentar de repente metade das minhas estatísticas para F foi uma conquista considerável. Aumentar estatísticas pode ser considerada a tarefa mais macabra possível. Havia apenas 3 métodos para aumentar suas estatísticas. 1. Consumir poções. 2. Treine diligentemente. 3. Consuma algum tesouro natural, por exemplo, fruta que tenha semente do limite dentro. Resumindo, para alguém como eu, que só conseguia treinar arduamente, aumentar minhas estatísticas sem ajuda externa poderia ser considerado uma grande conquista. Parecendo mais confiante do que nunca, anotei o plano para amanhã e fui para a piscina. É hora de treinar. Indo em direção ao centro de treinamento, arrumei meu traje de banho e saí do dormitório. Enquanto eu me dirigia para a piscina, comecei a pensar no enredo principal. O romance basicamente começa com Kevin se preparando para se matricular na academia. A ascensão de Kevin à fama foi essencialmente a típica história banal de um protagonista, onde seus pais morreram no passado e ele embarca em uma longa e difícil jornada para vingá-los. Por meio de uma série de eventos, ele ganhou um item de trapaça e, por meio disso, se tornou inigualável. Eu estava começando a entender melhor porque meus leitores começaram a odiar meu romance. Além dos conceitos principais, como o layout geral do mundo e as ideias-chave por trás de como os demônios e vilões operam. Você poderia dizer que todo o resto foi um tanto clichê, já que quase todos os outros romances por aí compartilham um enredo semelhante ao da minha história. A história até agora é assim? Um dia, enquanto Kevin explorava uma masmorra desconhecida, ele sofreu um acidente repentino e quase morreu. Preso na masmorra por semanas, com o corpo cheio de ferimentos, ele mal consegue sobreviver racionando a comida restante que trouxe consigo antes de entrar na masmorra. Quando ele estava prestes a morrer, o encontro milagroso que mudou sua vida aconteceu. Foi-lhe concedido um sistema. Uma interface mais avançada do que a janela de status atual que todos tinham de rank. Uma janela de status, que todo humano no mundo tinha, fosse jovem ou velho, era um tipo de interface de jogo que mostrava as estatísticas do usuário. Ela apareceu pela primeira vez assim que os demônios invadiram o mundo, e a fonte de origem ainda era desconhecida até hoje, mas o que se sabia sobre a janela de status era que ela permitia ao usuário ver suas próprias estatísticas, bem como as dos artefatos. O sistema, por outro lado, era uma versão mais avançada de uma janela de status. Ele não apenas concede ao usuário a capacidade de verificar seu status, mas também concede missões e tarefas que, após concluídas, premiarão o usuário com pontos de status e outras recompensas fantásticas. Com esse sistema, Kevin se viu abandonando sua antiga timidez e realmente começou a se erguer como uma fênix. Um ano após receber o sistema, ele se matricula na academia e começa a surpreender os examinadores com seu talento e carisma avassaladores, o que o leva a se tornar o melhor aluno do ano, iniciando oficialmente o arco da academia. O arco da academia começa com Kevin conhecendo os outros protagonistas, Jim, Melissa, Amanda e Emma, construindo lentamente um relacionamento de rivalidade e amizade. Então, o primeiro evento menor do arco da academia, os segmentos de RV, começa, e foi onde Kevin conseguiu completar com sucesso 2 tarefas ocultas, mais uma vez chocando a todos, incluindo seus professores. Após o segmento de VR, o primeiro grande evento do arco da academia começa oficialmente.
Durante sua disciplina eletiva, Kevin entra em conflito com um aluno veterano, o que dá início a uma longa série de conflitos com os veteranos. Você já pode imaginar como o conflito começou. Vocês, do primeiro ano, não fiquem convencidos porque o seu ano teve um desempenho melhor do que o nosso ano no teste de RV. Ainda podemos acabar com os vagabundos como vocês. Sério, eu era um péssimo escritor? Foi somente depois de vivenciar minha história em primeira pessoa que comecei a perceber o quão ruim eu era como escritor. Não só usei demais cenários genéricos e clichês, mas até eventos futuros se tornaram facilmente previsíveis. Bem, resumindo, esse evento fica tão desproporcional que logo se torna um conflito total entre juniores e seniores, onde mesmo se você não fizesse parte do conflito, de alguma forma você seria arrastado para ele. O triste sobre esse evento é que eu provavelmente seria arrastado para ele também. Portanto, eu já precisava pensar em contramedidas para esse evento, para não me expor. A vida de uma multidão era realmente difícil. Nota do autor: dumping, venda de grandes quantidades de ações ao preço de mercado no momento da venda. Liquidez é uma medida tomada pelas empresas para determinar a capacidade de uma empresa de transformar ativos em dinheiro, cumprir obrigações de curto prazo.